3, gravando. Tem que tocar aqui? Não precisa tocar, só você falar. Vai. Tem que deixar no meio pra Mas não aí vai cair. tampar o seu rosto. Então tem que deixar aí? Vai. Tá gravando. Fala de Jesus. Deixa isso aqui que eu vou parar. Ah, já sei. O Senhor fez o mundo pra gente porque ele gostava dos humanos, ele sempre gostava dos humanos, ele fez os humanos porque ele sempre gostava. Ele fez esse mundo maravilhoso e nós... Tem que olhar aqui pra câmera. Bom, você acabou de ver o Benjamin aí tentando falar de Jesus, desejando no seu coração falar desse Cristo que abençoa a sua casa, que deu a ele um bom pai, uma boa mãe, pessoas que têm lutado para ensinar a ele quais são os princípios e valores do reino de Deus. E quando nós pensamos em crianças, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que Jesus usou também as crianças para falar como nós adultos devemos nos comportar em relação às coisas que são pertinentes ao reino de Deus. E hoje eu queria falar para você sobre o reino de Deus visto pelos olhos de uma criança e o porquê que Jesus usou uma criança como exemplo. Às vezes nós não fazemos perguntas à palavra de Deus e quando nós a fazemos, nós vamos ver que a própria palavra vai nos responder. Em Marcos 10:15, Jesus diz assim: em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E Cristo deixa bem claro que aquilo que a gente tem que carregar tem que ser associado ao comportamento de uma criança. E eu separei 5 características para hoje, assim como o Benjamin tem se comportado, nós como adultos possamos nos comportar também e viver o reino de uma maneira gloriosa, plena e poderosa para abençoar a vida de outras pessoas. A primeira característica que eu compartilho com você, que a gente tem que carregar assim como uma criança, é autenticidade. E por que autenticidade? Uma criança não consegue camuflar os seus sentimentos. Se você dá algo a ela e pergunta a ela se ela gostou e ela não gostou, ela vai ser franca, sincera e dizer para você que aquilo não está do agrado dela. Se você fizer algo para uma criança e ela se sentir triste com aquilo que você fez, certamente ela vai virar para você e ela vai dizer que ela não está feliz. Então, uma criança, ela não consegue usar máscaras, ela não consegue disfarçar os seus sentimentos e nisso a gente aprende que sinceridade e honestidade sempre vão alegrar o coração de Deus. Uma segunda característica infantil que precisa fazer parte da nossa vida adulta, que nós como adultos precisamos ter com uma criança, é ser uma pessoa sonhadora. Você já parou para ver quanto que a criança que está perto de você, ela sonha, ela imagina, ela mensura, ela faz questão de trazer um mundo imaginário até mesmo para o seu dia a dia. E a Bíblia mostra que uma pessoa que sonha tem alegria para a vida, desejando viver e não morrer. Um exemplo disso é o próprio José, que lá no Egito ele tinha todas as possibilidades de escolher o pecado, a transgressão, a desobediência, mas ele era um sonhador. Então José é alguém que escolhe viver para a glória de Deus. A terceira característica de uma criança é humildade. E uma criança, ela não consegue, ela não deseja ostentar, ela não tem ganância no seu coração, mas a gente sempre vai estar vendo uma criança se contentar com pouco. Às vezes você dá um bombom para uma pessoa adulta e ela vai querer um sonho de valsa, um ouro branco, e ela não fica contente com um bombom mais simples. Você acabou de presenteá-la, mas ela não consegue se alegrar com aquilo. E uma criança, ela é humilde, ela não olha a marca, ela apenas olha a sua ação em relação a ela. Ela não deseja algo que seja específico, mas ela é humilde e se contenta com pouco. A quarta, e para mim uma das mais importantes, certamente é um coração ensinável. Sempre quando eu estou conversando com meus filhos, existe uma palavra que é comum, tanto no Efraim, que tem ali 10 anos, vai fazer 11 agora, quanto no Benjamin, que tem 7. E essa palavra comum é por quê? Pai, por que não posso? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que vamos para a igreja? Pai, por que eu tenho que ler a Bíblia? E isso demonstra o desejo de toda criança que está perto da gente em aprender. A criança, ela quer aprender, ela quer conhecer, ela quer
ser ensinada. E nós, como adultos, muitas vezes estamos tão cheios de si que não temos mais um coração ensinável. E eu aprendi com o tempo que, independente daquilo que vivo, me torno, conquiste ou alcance, eu sempre estarei tendo, eu precisarei ter que aprender com as pessoas que estão à minha volta. E aí Jesus está dizendo, quem não for como uma criança, quem não receber o reino como uma criança, nunca poderá acessá-lo. E aí eu paro para pensar, será que eu tenho tido um coração ensinável a ponto de acessar o reino de Deus? Ou será que eu já sei o caminho, já penso que sei o caminho e acabei ficando de fora daquilo que Deus tem preparado para a gente? E a quinta característica de uma criança, que não é menos importante que as outras, é dependência. Você quer ver uma criança com medo? Tire essa criança de perto dos seus pais. Ontem eu tive uma experiência, um amigo meu precisou fazer uma cirurgia, o Carlos, e até pensou que ele ia morrer, mas graças a Deus ele está vivo. Era uma cirurgia muito simples, mas enquanto a esposa dele iria ficar com ele no hospital, eu precisei pegar o Filipinho e trazer para minha casa para ficar com a Carla. E o Filipinho tem 2 aninhos, e a primeira coisa que ele fez quando deixou a mãe, quando deixou a Aline, foi chorar. Trouxe ele para casa, o irmão dele já estava em casa e quando ele viu a figura do irmão, ele se sentiu seguro. E Deus quer que nós, como adultos, possamos ser dependentes de um pai amoroso, de um pai presente que está sempre com a gente. Então, nesse dia de criança, a minha pergunta para você é, o reino tem se manifestado, mas você tem recebido ele como uma criança? Você tem conseguido acessar o reino e tudo aquilo que Deus tem para fazer? Ou você já é um adulto preparado, pronto, capaz de saber fazer todas as coisas, orgulhoso, prepotente, que ostenta sobre coisas que são fúteis e acabará ficando do lado de fora? Pense nisso. Jesus está dizendo, quem não for como uma criança não vai receber o reino, não vai acessar o reino. E o reino foi feito para que todos nós possamos acessar ele. Que Deus te abençoe, bom feriado, fica na paz, um beijo grande, um abraço. Tchau.